Olá, esse é mais um dia, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu vou começar essa edição propondo uma charada, que é colorido, moderno, evita o cheiro de cigarro e, vamos dizer assim, é uma nova roupagem para um velho conhecido. Bom, claro que nós estamos falando daquele dispositivo eletrônico que, por onde você vai, tem alguém utilizando, mais especificamente os jovens, né? Também conhecido como, a gente brinca dizendo que é um pendrive, né? Que a rapaziada fuma. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, afinal de contas, somente aqui no Brasil são 4 milhões de usuários todos os dias. A gente vai falar sobre esse assunto com o pneumologista Dr. Antônio de Pádua Pacheco, a quem eu agradeço. Obrigado, a Marcinha. presença aqui. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o início, né, a introdução desse dispositivo eletrônico, porque ele veio, na verdade, né, doutor, para tentar diminuir a incidência daquele usuário do cigarro convencional e, no fim, acabou... E ajudar quem quisesse parar, né? Exato. Esse é o objetivo principal do cigarro eletrônico, né? Ou e-cigarrete, que chama também, vape, tem vários nomes aí que chama. Mas, Marcinha, ele foi desenvolvido, na verdade, para ajudar o grande fumante, o grande tabagista, a se libertar do vício do tabagismo, especialmente aqueles que precisam parar de fumar. Porque há um momento, Marcinha, em que o paciente ou o doente, porque o tabagismo não deixa de ser uma doença, que é um vício, né? E o tabagista, ele precisa parar de fumar porque ele está com sérios danos já causados em todo o seu organismo, que todos já conhecem sobejamente. São as doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, derrame, infarto do miocárdio, trombose nas pernas, enfim, tem uma série de doenças que ao longo dos anos o paciente vai se colocando com risco maior. Então, o cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido para ajudar esse paciente, o grande tabagista, que deseja parar de fumar. Então, ele usando o cigarro eletrônico, ele vai usar menos substâncias que existem no cigarro convencional, que a gente vai falando durante a entrevista. Ele foi desenvolvido para isso. No entanto, houve uma certa inversão da finalidade, porque os jovens se sentiram atraídos pelo cigarro eletrônico e começaram a usar. Então, hoje nós temos 70% dos usuários do cigarro eletrônico são jovens de 15 a 25 anos. Então, inverteu a finalidade principal do cigarro eletrônico, que é ajudar o grande fumante, né? Agora, esse acesso, mais especificamente desse público jovem, deve-se ao fácil acesso, deve-se a essa socialização que o senhor falou? Socialização. O cigarro convencional, ele já era um fator de socialização, né? Se nós pegarmos na década, por exemplo, de 60, de 70, 80, os grupos de jovens, de adultos jovens, quando se reuniam, tinha que ter um cigarro como um fator socializador, de você se ligar e de você ter mais ou menos um ritual dentro daquela reunião que você fazia. Isso era muito comum. E nós vimos, até nas propagandas de TV, nós vimos propagandas maravilhosas, riquíssimas, né, com patrocínio da indústria tabagista, tabageira, que é o modo certo de falar, né? Tabagista é o usuário. Então, a indústria tabageira investia muito nesses comerciais de TV, gastava uma fortuna. Por quê? Porque o cigarro convencional, e agora o eletrônico, mas o cigarro convencional, sempre rendeu muitos dividendos para a indústria tabageira e para o governo também. Tem uma coisa muito curiosa, que era assim, até que se descobriu, e isso foi na década de 80, mais ou menos, de 70 a 80, quando a ciência descobriu quais eram realmente os malefícios do cigarro, de todas as doenças que nós já citamos aí, quando a indústria, a ciência descobriu e começou a colocar isso na mídia, na antiga mídia, então houve o quê? Uma preocupação muito grande do governo para avaliar o quanto realmente era interessante que o próprio governo supertaxasse o valor do cigarro. Porque
É possível que você saiba, tenho certeza, e aqueles que estão nos assistindo também devem saber. Se não sabe, vamos saber. O cigarro é um dos produtos industrializados que tem a maior taxação de impostos. 70% do preço do cigarro, é interessante quem esteja nos assistindo, 70% é de imposto que vai para o governo. Veja, e nós já vivemos uma sociedade que tem um impostômetro, né, um excesso de imposto, que é uma grande luta de todos nós brasileiros. Né? 70% do preço do cigarro é de imposto para o governo federal. Sempre foi assim. 10% para o produtor, 10% para o atravessador e 10% para o vendedor final, aquele do bar. Por isso que a gente via nos bares antigamente, não vendo cigarro fiado. Por quê? Porque o lucro dele, o que ele ganhava, era somente 10% do preço principal do cigarro. Quando o governo descobriu que ele arrecadava 70% do preço do cigarro, ele foi avaliar o quanto que ele gastava com as doenças provocadas pelo tabagismo. E pasme você, fizeram uma conta simples, naquele tempo, que a nossa moeda era ainda o cruzeiro ou cruzado, lá atrás, eles descobriram que para um cruzeiro, vamos transformar em valores atuais, para R$1 que o governo arrecadava com o imposto sobre o cigarro convencional, ele gastava R$2 para tratar as doenças provocadas pelo tabagismo. Veja que coisa interessante, mais do que interessante, curiosa e preocupante. Foi nesse ponto que começaram, então, as propagandas contra o tabagismo e toda uma política nacional do Ministério da Saúde contra o tabagismo. E de lá para cá a gente acompanhou, né? Nas escolas, nós não vemos mais propaganda nas TVs, foi obrigado a colocar nos maços do cigarro as doenças que o cigarro provoca e tudo mais. Então isso veio num crescente, chegamos em tempos atuais. Em tempos atuais, desenvolveram o cigarro eletrônico, que tem menos substâncias do que o cigarro convencional, que é queimado, lá tem combustão. Nesse cigarro eletrônico não há combustão, há um aquecimento da substância que está dentro do cigarro. E não poderia deixar de ter a nicotina, porque, veja bem, o que provoca o vício, né, a adicção do tabagista é a nicotina. No cigarro convencional, nós temos outras 4.000 substâncias, entre elas o monóxido de carbono, que é um grande vilão que provoca as doenças cardiovasculares, que nós já citamos, e o alcatrão, que provoca as doenças pulmonares propriamente dita, asma, bronquite, efizema, tudo mais, e também o câncer de pulmão. Muito bem. Quando você desenvolveu, então, o cigarro eletrônico, nós tiramos o alcatrão e tiramos o monóxido de carbono. Ficou somente a nicotina, porque se você tira a nicotina, você não consegue ajudar o fumante a parar de fumar. O ideal, o objetivo, era que o fumante fizesse uso do cigarro eletrônico em doses decrescentes de nicotina. Então, ele ia usar, por exemplo, 50 miligramas, que dura alguns dias, depois caía para 40, para 30, para 20, para 10, para 1, e ele se libertava do vício de fumar. Esse era a grande objetivo, a grande meta do desenvolvimento do cigarro eletrônico. Depois se subverteu. Enquanto o cigarro convencional, ele tem as outras 4.000 substâncias, que são as grandes causadoras. Agora, você havia comentado o seguinte, que há uma discussão sobre... a regulamentação. Sobre a regulamentação, né? Olha, Marcinha, eu vejo assim, fazer a regulamentação de um produto que existe uma comercialização tão intensa, e uma comercialização, inclusive, proibida, porque a Anvisa proibiu a venda dos cigarros eletrônicos em 2009. Exato. Mas ela não proibiu o uso. Você entende? Exato. Enquanto nós temos nas drogas ilícitas, é proibida a comercialização, é proibido o uso. Quem é pego usando uma droga ilícita, ele vai ter que responder para o delegado, ele vai para a casa de polícia. O cigarro eletrônico não é. Então, o que acontece? A pessoa acaba comprando, de algum modo, de algum meio, que não é no comércio em geral, embora existam lugares que comercializem de forma muito mais livre, sem ter necessariamente a fiscalização. Então, a regulamentação teria que partir desse princípio. Quem pode comprar um cigarro eletrônico? Né? E isso é difícil.
Porque você vai dizer assim, não, quem pode comprar é um tabagista, então todo mundo vai chegar lá e dizer, eu sou tabagista e quero comprar um cigarro eletrônico. Quer dizer, não pode ser por aí, né? Teria que ser alguma fiscalização sobre o uso do cigarro eletrônico, nos lugares onde as pessoas se reúnem para fumar o cigarro eletrônico. Ou seja, teríamos que partir para uma proibição nessa regulamentação, como acabou tendo a proibição do cigarro convencional em ambientes comuns, em restaurantes, bares, ambientes fechados, enfim, qualquer lugar fechado não pode usar. Eu ia perguntar para o senhor exatamente isso, porque no caso do cigarro convencional, nós temos a questão do fumante passivo. No caso do dispositivo eletrônico, existe essa questão também? Não. Não existe o risco do fumante passivo. Você entende? Aliás, foi boa essa sua pergunta para a gente esclarecer uma outra dúvida que vem no dia a dia para nós que somos pneumologistas, que é a questão, e isso não é verdadeiro, é fake news, que o fumante passivo fuma mais que o fumante ativo. Isso não é verdadeiro. O fumante passivo, se ele estiver estritamente junto com o fumante ativo, no mesmo ambiente, fumando a mesma quantidade de cigarros, ele vai fumar 30% do fumante ativo, 30%, e não mais do que o ativo. Impossível, né? Não é lógico isso aí. Então, isso não é verdadeiro. O fumante passivo fuma 30% do que fuma o fumante ativo. No cigarro eletrônico, isso desaparece. Isso desaparece. Por quê? Porque não existe a combustão. Só existe o aquecimento, a transformação em vapor, e para isso aquela substância que eu te falei lá, que me escapa o nome, que é o propilenoglicol, que é usado também na indústria alimentícia. Por exemplo, creme dental tem propilenoglicol. Só que a gente não queima o creme dental, né? E você não coloca no fogo e tal. Pelo menos as pessoas comuns não fazem isso, normais não fazem isso e tal. Esse propilenoglicol agora estão estudando se ele, quando aquecido e inalado, não provoca danos pulmonares. Pois é, mas então já existe hoje uma série de estudos que estão comprovando que essas doenças são provocadas pelo propilenoglicol quando ele é aquecido, quando ele transforma a nicotina em vapor. E além da nicotina, porque eu disse para você que a nicotina ela é a grande vilã. É a grande vilã. O cigarro tem, além da nicotina, ele tem o monóxido de carbono e tem o alcatrão, que provoca as doenças e tal. E a nicotina provoca o vício e tal. Agora ela tem um efeito para o coração, para o pulmão, para os outros órgãos, muito menor do que as outras substâncias que tem no cigarro convencional, que sofre a combustão. Mas ela leva a culpa, né, doutor? Ela leva a culpa, ela é a grande vilã. Desde o cigarro convencional, ela já era vilã, porque ela provoca o quê? Provoca o vício. É ela que provoca a adicção. Quando você tirou as outras substâncias, e esse é a grande sacada, na verdade, se analisarmos sobre esse aspecto, Márcia, o cigarro eletrônico seria um instrumento maravilhoso para os tabagistas deixarem de fumar, caminharem para o abandono total do vício, né? Para a abstinência sem sofrer os efeitos da abstinência, né? A ideia é maravilhosa. No entanto, o que aconteceu? A nicotina, que é a grande vilã, ela também tem algum efeito deletério, algum efeito, além do vício. Porque o que acontece? Se você tem um dispositivo fácil de você usar, muito mais fácil do que o próprio cigarro, especialmente hoje, onde a legislação impede que você fume cigarro convencional em qualquer ambiente, né? O cigarro eletrônico foi, digamos assim, uma opção para aquele fumante que não quer deixar de fumar. Porque o que liga o fumante no tabagismo, o fumante no cigarro, é a nicotina. Então, ele tendo um dispositivo na mão dele, em qualquer momento ele faz uma inalação de nicotina, ele fumou um cigarro convencional. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, sem ter os inconvenientes de incomodar as pessoas, provocar que alguém fume passivamente, que foi a sua pergunta, incomodar os outros, colocar em risco a saúde das outras pessoas, além de infringir a legislação que hoje proíbe que ele fume em qualquer lugar. Até no ambiente de trabalho ele não pode fumar, muito menos no ambiente de trabalho. Mas eu já testemunhei gente fumando o dispositivo eletrônico em ambiente de trabalho.
porque ele ainda não entra dentro dessa restrição que foi feita para o tabagismo convencional. Agora, doutor, vou fazer as perguntas paralelas àquelas que eu faria se nós aqui estivéssemos falando do cigarro convencional, ok? Perfeito. O dispositivo eletrônico, há quem diga que eu fumo, mas eu não trago. É possível isso? Não. No momento em que você aspira no dispositivo eletrônico, você está aspirando como se fosse num cigarro convencional. E ele acaba penetrando lá no final do seu aparelho respiratório, que são os alvéolos. Aliás, se eu já expliquei isso, eu vou apenas repetir. O propileno glicol, ele permite que a evaporação da nicotina transforme ela em partículas muito mais pequenas, muito menores, né, micromilesimais de tamanho, e que vão mais fundo no pulmão do que a fumaça do cigarro convencional. Então, o e-cigarette, o cigarro eletrônico, ele aquece a nicotina e ela vai mais fundo ainda no pulmão. E é lá, então, que ela passa para a corrente sanguínea, chega no cérebro, a nicotina, libera uma outra substância chamada serotonina, e a serotonina dá uma sensação de bem-estar. É por isso que a gente fuma. Sim. Né? Ou os fumantes fumam, que é para obter esse equilíbrio. Acaba com a ansiedade, melhora o seu humor. É por isso que se fuma, em busca da nicotina, que dá esse equilíbrio, libera outra substância no cérebro, chama serotonina, e a serotonina dá uma sensação de bem-estar. A serotonina, apenas como explicação, como informação, é uma das substâncias que os antidepressivos acabam estimulando para a pessoa ter uma sensação também de bem-estar. Por isso que quem tenta parar de fumar acaba tendo esse declínio de humor? Sim, exatamente, porque falta a serotonina, né? Que é uma substância que dá um equilíbrio do seu humor no cérebro, né? E te deixa um pouco mais vigilante em relação às suas próprias atitudes. Porque, veja bem, quem está em torno de um fumante, que está tentando parar de fumar, costuma relatar assim, é melhor você voltar a fumar porque eu não te aguento mais. Acho que todo mundo já ouviu isso aí, né? Eu tenho uma série de pacientes, é curioso, eu contaria num outro momento, mas agora foge do nosso objetivo. Mas a pessoa que fuma o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, ela fuma por causa da nicotina, a nicotina vai no cérebro, libera a serotonina e ela tem um equilíbrio do seu humor. Então, no momento que começa a baixar o nível de serotonina, ela começa a ficar ansiosa e quer novamente a serotonina. Então, ela vai com o cigarro eletrônico, aspira, pronto, aumenta o nível de serotonina e equilibra o seu humor. Agora, eu queria comentar com o senhor um pouquinho a questão do meio ambiente, que aí eu acho que existe dois pontos que são preocupantes, tanto no que diz respeito ao cigarro convencional quanto ao dispositivo eletrônico. No caso do cigarro convencional, o senhor fez um comentário antes da gente iniciar aqui, que diz respeito a quanto que corresponde um fumante de cigarro a uma plantação de árvore, né, que o senhor estava dizendo. Sim. Essa é uma informação curiosa, porque o tabagismo, veja bem como é curioso, Márcia, mesmo o cigarro eletrônico agora, ele continua sendo, como o cigarro convencional foi, um fator de socialização. Sim. Então, acabei de citar que antigamente, década de 60, 70, 80, você via as pessoas se reunindo em festas, e não somente em festas. Se você reunisse a família no final de semana em casa para fazer um churrasco, tinha o cigarro como um fator ritualístico, né? Dentro de um grupo familiar, num grupo de amigos, um grupo que vai fazer uma caminhada e tal, enfim, daqueles que gostavam de fumar. Então, o cigarro sempre foi um fator de socialização. Era antigamente e agora passa a ser com os jovens. Jovens que se atraem pelo cigarro eletrônico e acabam experimentando a nicotina e ficam adictos à nicotina, eles também se reúnem, se socializam em grupos. Quer dizer, o cigarro convencional e o eletrônico não perderam a função de socialização. Isso é ruim. O problema é que o jovem, hoje, ele usa o cigarro eletrônico como uma substituição do cigarro de papel. Muito bem, mas o eletrônico não foi criado para o jovem. Foi criado para o grande fumante de muito tempo, digamos aí, fumou 20, 30 anos
E ele precisa parar de fumar. Ou ele deu um insight e falou, não quero mais fumar, isso está me fazendo mal, eu quero parar de fumar. Aí desenvolveram o cigarro eletrônico. Foi para essa finalidade, já falamos disso e tal. Então, o que acontece? O cigarro convencional, ele é feito de tabaco. O tabaco é uma planta que dá em árvorezinhas, assim, a árvore do tabaco deve ter uma altura aqui desse pé direito, 2 metros, 2,5 metros, mais ou menos esse. Isso é uma árvore de tabaco. Então, ela é colhida, ela passa por um processo de secagem, ela é seca, ela fica seca, desprovida de água, e vai para a indústria, então, a indústria moe, mistura com outras substâncias e acaba transformando no cigarrinho convencional. Então, veja bem uma coisa, que coisa curiosa. Quem fuma um maço por dia, ele vai fumar por mês 30 maços de cigarro. Para fazer 30 maços de cigarro, você tem que cortar 2 arvorezinhas dessa. Então, quem fuma um maço por dia, fuma 2 árvores por mês. 2 árvores por mês, são em árvore. O tabaco é uma árvorezinha pequena. E isso é muito curioso e a gente não se dá conta disso. Como não sabíamos também que o imposto que se paga do cigarro não paga as contas das doenças provocadas por ele. E são curiosidades interessantes. Porque lá atrás, se você me permite dar essa informação, eu acho que é interessante para aqueles que estão assistindo o seu programa. Quando se descobriu a folha de tabaco, como é que foi a descoberta? Portugal era um país que promovia as grandes expedições em busca do caminho das Índias. Com Pedro Álvares Cabral em 1500 foi a mesma coisa, ele se perdeu e veio aqui descobrir o Brasil. Antes dele, Cristóvão Colombo, numa expedição também com a mesma finalidade de descobrir o caminho das Índias, também se perdeu no meio do Oceano Atlântico e foi parar na América Central. Na América Central. Por isso que diz que Colombo descobriu a América em 1492 e o Brasil em 1500. A gente se pergunta, mas como é que pode ser isso, se a América já estava descoberta? Sim. Mas, para efeito de Brasil, da história do Brasil, é importante que a gente tenha isso com orgulho. O Brasil foi descoberto em 1500, com orgulho de dizer que o Brasil é um país novo, longe do velho mundo, que eles já faziam grandes expedições. Muito bem. Então, o Cristóvão Colombo se perdeu, chegou na América Central, perceberam que eles não tinham chegado em lugar nenhum. E aí entraram em contato com os nativos lá daquela região, que aqui no Brasil eram os índios, lá eram os nativos daquela região, e eles tinham uma cerimônia religiosa, como tem todo índio, todo nativo, em que eles queimavam a folha do tabaco, queimavam numa fogueira e faziam uma cerimônia religiosa. Então, eles tinham uma pipeta, como se fosse um canudinho, né, feito de bambu, em que eles iam fazendo um cachimbo da paz entre todos eles, o pajé comandando, entendeu? O cacique, e eles faziam uma cerimônia religiosa. E eles aspiravam aquela folha do tabaco, lógico que tinha nicotina, lógico que dava uma sensação de bem-estar, mas era atribuído, pela crença religiosa, ao efeito que os deuses davam para eles, porque eles estavam fazendo uma cerimônia religiosa. Mas era uma cerimônia religiosa. Nem socializante era religiosa. Embora o religioso também socialize, mas era uma cerimônia com objetivo religioso. Então, eles fumavam aquilo e atribuíam às folhas do tabaco poderes medicinais. Poderes medicinais. Então, eles achavam que curava, por exemplo, quem tinha convulsão, feridas que eles tinham, andavam muito no mato, então tinha ferimentos, colocavam as folhas de tabaco, eles acreditavam muito naquilo. Então, a expedição portuguesa resolveu levar aquela plantinha para Portugal, já que não encontraram o caminho das Índias, e eles tinham que voltar lá para a coroa portuguesa e dizer, não encontramos o caminho das Índias, mas trouxemos um negócio milagroso. Foi mais ou menos isso. Sim. A história conta um pouco diferente, mas quando você lê, você chega a essa conclusão. Então, eles chegaram para o rei de Portugal e mostraram aquela plantinha que era o tabaco. Muito bem. E começaram a plantar, a desenvolver aquilo, e faziam a mesma cerimônia dos índios e tal, não naquele formato, mas enrolavam aquelas folhas do tabaco, fumavam em grupos e tudo mais. E antes de chegar na corte inglesa, depois eu quero que você me lembre, como é que eles batizaram aquela plantinha? Muito bem. Havia uma rainha da França que parece que era uma rainha assim, muito rigorosa, não era uma pessoa de bom humor, estava sempre. Era uma rainha iracunda, talvez seja esse o termo, né? Então resolveram levar o tabaco para ela experimentar. Claro, tem nicotina, ela ficou com humor
mais regularizado, entendeu? Então, ela resolveu homenagear. E quem levou isso para ela foi o embaixador da França, que estava em Portugal, em contato com as grandes expedições. Esse embaixador chamava Jean Nicot, em francês. Escreve Nicote. Jean Nicot. Aí ela, em homenagem ao Jean Nicot, que levou um medicamento ou uma planta milagrosa para ela, ela deu o nome na plantinha de nicotina, de Nicot, tabacos. Tabacos, nicotina. Nicot, de nicotina, do Jean Nicot, que era o embaixador, nicotina, tabacos. É assim que foi chamada desde aquele tempo lá. Curiosidade sobre o cigarro. Aqui não é só... A gente só não fica conversando sobre amenidades, a gente fala curiosidades também. Agora, doutor, o velho tabaco, o velho cigarro. Agora, doutor, a gente... Como é que o senhor enxerga, se é que é possível, né, o futuro do dispositivo eletrônico? O senhor acha que vai, aos poucos, se é que é possível, tomar o lugar do cigarro na vida das pessoas? Até Olha, pelos menores malefícios? Menos malefícios e menores riscos de malefícios, né? Olha, Márcia, eu não vou dizer a você com segurança que isso vá tomar conta do mercado plenamente e tal, até porque ele é um pouco mais caro do que o cigarro convencional, né? Mais caro do que o cigarro convencional. Mas ele terá, sim, um espaço comercial que é inevitável. E eu, se puder fazer uma comparação grosseira, eu compararia o cigarro eletrônico ao Uber. Entendeu? Veio para ficar? Né? Entendi. Vem para ficar. E não podemos negar que ele tem a sua aplicabilidade. Ele tem um momento certo que o próprio médico pode indicar. Eu próprio posso indicar no meu consultório para aquele paciente grande tabagista que quer parar de fumar, que já tentou 1, 2 ou 3 vezes, não consegue ficar sem o ritual de colocar o cigarro na boca. Eu mesmo posso indicar que ele use um cigarro eletrônico em doses decrescentes, mas quando tiver liberado, porque não está liberada a venda aqui no Brasil. Então, acaba sendo irregular. Né? A minha indicação, me perdoe, só para ficar claro, a minha indicação seria médica, mas eu não tenho autorização para receitar um cigarro eletrônico para o paciente. Posso até recomendar, mas eu não posso dizer, vai, compre em tal lugar. Não, isso não existe. É porque essa, na verdade, foi, como eu já dito aqui, a finalidade inicial da criação. Isso. A gente já falou aqui também que desviou-se dessa função. Do objetivo principal. Objetivo principal. Mas foi eficiente para essa primeira função ou desviou-se de vez e não tem conhecimento? Não, nós não temos uma estatística ainda bem formulada. O que nós temos hoje é a informação de que no novo cigarro eletrônico existem substâncias, eu citei a propileno glicol, que passa a disputar com a nicotina o primeiro lugar de ser vilão ou não, né? Quem é o principal vilão, quem não é e tal. Mas o que se atribui ao propileno glicol é que ele permite que a nicotina seja vaporizada, e ela sendo vaporizada, ela vai para dentro do pulmão, mais profundamente do que o cigarro convencional que sofre uma combustão, e lá, então, a nicotina tem os efeitos de vício e tem os efeitos também em todo o organismo, atribuídos também à nicotina, mas em dose menor, que são as doenças que nós já falamos, não precisamos repetir. Mas a nicotina não é a grande vilã das doenças. A nicotina é a vilã do vício. É ela que provoca o vício. Nenhuma outra das substâncias do cigarro convencional e do cigarro agora eletrônico, quem provoca as doenças é a própria nicotina, num grau menor, o propileno glicol, e tem mais algumas outras substâncias que existem na vaporização e tal. Então, dizer que o cigarro eletrônico vai substituir o cigarro convencional seria o mesmo que a gente imaginar que o Uber substituiu plenamente o táxi. Eu acho que não, acho que tem espaço para todo mundo e tal. Mas precisa, sim, de uma regulamentação, até que a gente possa legalmente indicar o cigarro eletrônico para um paciente doente e que precise minimizar os danos e fumar pelo menos um cigarro eletrônico que tem menos substâncias prejudiciais do que o cigarro convencional. Doutor, eu gostaria de fazer alguma consideração final. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que existe um alarde desnecessário em torno do dispositivo eletrônico? Olha, não é um alarde desnecessário, existe uma preocupação necessária.
preocupação necessária. Porque o volume de doenças grande, né? é muito grande e a gente vem do cigarro convencional. O volume de doença é muito grande. Do cigarro eletrônico, nós não tivemos um tempo ainda de estimar o que se deve ao cigarro eletrônico e o que se deve ao cigarro convencional, porque a coisa está numa fase de transição. Se nós pegarmos os jovens agora de 15 a 25 anos e fizermos um estudo prospectivo, mas isso vai demorar 10, 15 anos, para saber os malefícios que o cigarro convencional provocou nele, aí nós saberemos. Mas nós não temos esse tempo ainda. É tudo muito novo. O cigarro eletrônico não é vendido comercialmente, com liberdade. Então, é tudo meio proibido. E o que é proibido acaba atraindo muito mais as pessoas, especialmente os jovens, não é verdade? É proibido e tal. Então, acaba tendo um comércio muito grande entre os jovens e o objetivo não era esse. O objetivo é tratar o grande doente ou o grande fumante que precisa parar de fumar. Que chega naquele momento, ou você para, ou você para. Senão o cigarro para com você. Daí a importância da regulamentação Da também. regulamentação, exatamente. A regulamentação vai trazer um benefício. Se ele é regular, se ele está regulamentado, os médicos podem indicar para os pacientes específicos, não para o jovem que tem asma, por exemplo, né? Não tem sentido nenhum. Um jovem que tem asma, usa o cigarro eletrônico, acaba tendo algum efeito ainda da nicotina, das outras poucas substâncias que tem no cigarro eletrônico, e piora da asma e tal. Esse não tem indicação de você indicar que use um cigarro eletrônico. Sim. Quer dizer, eu inverti, que use um jovem que usa cigarro convencional, porque tem asma e usa cigarro convencional. Aí você dizer, não, use esse outro. Não, ele não é o foco. O foco é o doente já grave de longo tempo de tabagismo. Longo tempo eu digo 20, 30, 40, 50 anos de tabagismo. Inclusive, talvez até ajudaria a evitar o comércio paralelo, né? Exatamente, irregular, se regulamenta. Entre outras questões que podem vir por aí. Se regulamenta, de repente a regulamentação permite, Marcinha, que o cigarro eletrônico seja vendido numa farmácia com a receita médica. Sim. Como tantos medicamentos são assim, não é verdade? Na farmácia encontra, mas tem que ser com uma receita médica. Tenho certeza que o médico que vai recomendar é para um paciente grande fumante de cigarro convencional que já tem doenças pulmonares ou não e que precisa parar de fumar, senão ele não terá uma expectativa de vida que a gente imagina que ele tenha. Aliás, sobre expectativa de vida, o cigarro, seja o convencional e agora substituindo pelo eletrônico, ele diminui a expectativa de vida dos homens em 12 anos e das mulheres em 10 anos. Isso uma conta simples é assim, se a gente deseja viver até os 90 e fuma, vai viver 10 a menos. Se pode viver até os 80 e fuma, vai viver 10 a menos. E o pior do que isso, é a qualidade de vida que você terá até o momento da sua morte, que não será boa. Porque quantidade e qualidade são coisas completamente distintas. Exato. A gente não tocou no assunto aqui, mas ainda tem a questão do descarte, né, desses dispositivos eletrônicos, que eu não comentei aqui com o doutor, porque é um assunto que vai além da especialidade do doutor. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Volte sempre, eu acho que assuntos não faltam. Saúde é um tema que sempre atrai a atenção dos nossos seguidores. Surgiram assuntos para tratar aqui com o pneumologista, que é muito conhecido aqui na região de Jundiaí, e as portas do Novo Dia estão sempre abertas para o senhor. Obrigado, Marcinha. Foi muito bom estar aqui com você, mas eu peço mais um minutinho para te contar a história ainda do tabaco na corte inglesa. Opa, lembra que eu te falei? Sim. Me lembra de eu contar? Eu conto e depois você faz aí uma mixagem no programa e coloca no meio da minha fala lá. Mas foi assim, na corte inglesa, porque chegou de Portugal, França chegou na corte inglesa. Na corte inglesa, os membros da corte da Inglaterra, eles faziam as reuniões, faziam as festas, as solenidades e tal. Em determinado momento, eles se recolhiam num ambiente separado, colocavam um palitozão, um paletó bem grosso, e fumavam o cigarro daquele tempo, que acho que era um charutão, porque eles enrolavam a folha e faziam também ali uma cerimônia, um ritual entre os homens. Veja só o machismo como era. Só os homens faziam aquilo. Então, eles se recolhiam, fumavam
fumavam, depois eles acabavam o cigarro, que eles mesmos faziam, tiravam aquele paletó, dependuravam lá nos cabides, nos pregos, e voltavam para a solenidade que estava acontecendo. Sabe como é que se chama, ou se chamava esse paletózão? Se chama smoking. Então, o smoking que hoje a gente usa em bailes de gala, em formatura, em casamento, é lá da corte inglesa, antes de 1500, em que eles faziam cerimônias para fumar cigarro. Smoking, o inglês to smoke é fumar. Então, eles usavam aquele paletó que chama smoking. Só isso. Bom, eu desejo que você tenha tirado proveito desse giro. Se ele é de interesse de alguém que você assistiu aqui, indique, encaminhe, compartilhe. A gente volta logo mais com outro tema. Um beijo para você. Até mais. Tchau.